Olá, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Elis Regina, psicóloga e coach de carreira e desenvolvimento. Estou começando aqui mais uma live hoje no Papo de Psicólogo, né? Então, estou começando hoje uma nova, algumas lives exclusivas justamente para começar. Só um momentinho, isso. Justamente para a live de hoje. Boa noite, Dulce, seja bem-vinda, tá? Então, seja bem-vindo quem for entrando. O tema hoje tá mega power especial. Nós vamos estar falando de autismo. O tema hoje. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Renata Lima, que é uma psicóloga aqui também, psicóloga e psicopedagoga. Então a gente vai fazer aí um paralelo, nós duas juntas, vamos fazer essa live juntas, justamente para direcionar, né? E também, claro, orientar um pouco mais, falando de um tema tão especial que é autismo. Então, quem for entrando, boa noite, sejam todos boa noite, mãe, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Então, pessoal, quem estiver assistindo aí, compartilha essa live. A gente vai estar falando de um tema super mega especial hoje, que é papo de psicólogas aí, falando de autismo, um tema legal. E a Renata, né, Renata, vou deixar você falar, você se apresentar um pouquinho. Boa noite, Cláudia Souza. Vamos falar de um tema aí mega especial aí, preparada? Oi, Renata. Preparada, boa Opa, noite. legal, show de bola. Boa noite, Ronaldo. Então vamos lá, Renata, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, para te conhecer um pouco melhor, né? Hoje nós vamos falar um tema bem especial que é autismo, né? E nada como falar com uma Sim, profissional que o foco é direcionado para atendimento a crianças. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Atendimento a crianças e sim. adolescentes e adultos também, né? Mas o foco principal hoje, né? O nicho principal hoje do seu trabalho é justamente adolescentes e crianças, certo? Isso, Então, se correto. apresenta para a galera aí que Boa o pessoal está noite, curioso para te conhecer. boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, né, em Legal, primeiro isso lugar, aí. né, por essa parceria aí bacana. Sejam Uhum. todos bem-vindos, tá? Sou Renata Lima, sou psicóloga e psicopedagoga. O meu foco de trabalho hoje atual realmente é essa parte de crianças e adolescentes, né, com a parte emocional e de aprendizagem, né? Então, o intuito do meu trabalho realmente é auxiliar, né, voltado para as emoções, para os distúrbios e dificuldades de aprendizagem, que hoje em dia, né, a procura ela é muito grande. Então, em paralelo com tudo isso, eu também trabalho na parte com a orientação com os pais. Então, acaba envolvendo um trabalho com os adultos também. Também, né? O foco direcionado, a gente sabe que hoje o autismo, né, teve uma semana, na semana do autismo, que foi no dia, se eu não me engano, você sabe a data? Isso, dia 2 de Isso, abril. 2 de abril é. Boa noite, Edivan, boa noite, Zene, boa noite, Cláudia Souza, beijo, seja bem-vinda. Então, assim, interessante o tema, que então, dia 2 de abril é considerado o Dia Internacional do Autismo, é isso mesmo? E a conscientização do Conscientização, autismo, né? perfeito colocação. Então, o mês de abril é o mês azul, né, que a gente costuma falar, que é Aham. um trabalho realmente de conscientização, de levar informação para o público para entender um pouco melhor sobre esse tema que é o autismo, né? Porque é um tema muito amplo hoje em dia, né? E muitas pessoas ainda não conhecem sobre o Isso aí. E assunto. tem dificuldade até mesmo de, né, de buscar um profissional qualificado que entenda, né, que possa ajudar ou uma criança, ou até mesmo um adulto, né? A gente fala muito de criança autista, mas a Sim, criança também se transforma em um adulto. isso, Não é isso mesmo? justamente. Uhum. Justamente, é porque o foco total acaba sendo na criança. Mas é aquilo, se você é diagnosticado com autismo, você cresce e se torna um adulto autista, né? Uhum. Então, como trabalhar tudo isso? Exatamente. E aí é o grande dilema, né? Porque hoje a gente tem do mesmo jeito que nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Falando muito da questão do autismo, isso também pode gerar um certo problema também, né? Porque eu acredito que muitos pais, não sei se no seu consultório é assim, mas o meu, normalmente, muitos pais já chegam com alguns diagnósticos meio que pré-estabelecidos, né? Conta pra gente Isso, mais um pouquinho da sua experiência aí nessa questão dos pais que já, né, isso. que já de fato tem essa colocação de já dizer meu filho já é um autista
e o diagnóstico, né? Isso. O que eu faço? Eles já chegam com o diagnóstico pronto, né? Porque assim, o autismo, ele tem algumas características principais e o que que acontece? É muito parecido com outros transtornos, né? Um exemplo aí é o déficit de atenção. Então, muitas vezes a criança ela chega no consultório com este diagnóstico e quando passa por um processo de avaliação, a gente vê que realmente assim, não tinha nada a ver com o autismo. Tinham características parecidas. Então, isso no consultório é muito constante. Então, eu vou dar um exemplo bem nítido. Então, assim, o meu filho, ele não tem o contato visual. Ele é um autista. Né? De repente, a criança, ela é só uma criança tímida, não necessariamente um autista. Então, isso acontece muito no consultório. E é o que mais tem, diagnósticos errados. Os pais, eles já criam essa situação. Né? E essa questão... É a busca de um rótulo, né? Exatamente, essa busca desse rótulo que a gente acaba percebendo, né, que precisa buscar de fato mesmo um profissional que entenda, porque a internet a gente sabe que é o que mais se fala muito desse tema, né? Ele acaba justamente trazendo algumas questões que os pais, eles não, né? Eles falam, já tem, eu sei que tem porque eu li no Google, né? A gente fala que o Google é um amigo, né? Eles já vêm com todos os relatos prontos, né? Exatamente. E esses relatos muitas vezes acabam, né, até prejudicando o trabalho do profissional, tanto de um psicólogo e um profissional, outro profissional da saúde, né? No caso, um médico clínico também, não é isso? Ele também vai passar por essa base para poder o psicólogo, no caso, fazer um diagnóstico, né? O diagnóstico é através de testes psicológicos, onde vai conhecer, aprimorar, né? Tem mais algum teste específico que a gente aprofunda um pouco mais a questão do autismo, Renata? Você que, né, é o seu foco principal? Geralmente tem técnicas, né? Hoje em dia tem a técnica que é uma das mais usadas hoje, que é o método ABA, né? Então, é uma técnica específica que se trabalha essa questão do autismo. Então, o foco é para essa criança. Então, são técnicas, né, ali a serem seguidas. E uma das mais utilizadas. Tem muitas outras, tá? Mas o método ABA hoje é um dos mais conhecidos aí para esse tipo de população, tá? E hoje, quando, por exemplo, hoje existe uma idade mínima para a gente ter um diagnóstico específico. Eu falo mínima, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho. Eu também sou psicóloga, mas assim, é importante ressaltar que cada psicólogo tem a sua especialidade. A Renata, a especialidade dela é autismo. Então ela tem uma certa propriedade no que ela está falando na questão de diagnóstico, né? Então, como assim? Nós somos psicólogas, eu aqui, esse projeto em si, a princípio, no primeiro contexto, é para que os nossos colegas tenham a oportunidade justamente de falar um pouquinho dessas psicopatologias que hoje a gente sabe que é muito difícil, né? Tem muito a questão do psicologuês, aquela coisa, né? Os palavreados muito difíceis, os termos muito difíceis. E o nosso papel aqui, o meu papel hoje, o da Renata, é justamente fazer com que a população possa refletir um pouco mais de uma forma mais simples, né, Renata? Isso, justamente, né? Você trouxe aí essa questão da idade, né? O autismo, geralmente, ele é diagnosticado até os 3 anos de idade, que é onde a criança realmente apresenta os principais comportamentos, tá? Então, até os 3 anos, observando as características, é um momento da gente ligar um sinal de alerta aí. Perfeito. O sinal de alerta é importante ter, né? Então, até que idade? 3 anos? Isso. Então, até 3 anos, os pais até 3 anos, isso. Os pais, eles devem simplesmente ficar sobre alerta nessa questão do autismo, né? E se o pai percebeu, o que ele deve fazer no primeiro contexto, Renata? O primeiro contexto é aquilo. Busque, né, uma ajuda médica. Porque, às vezes, tem a resistência, como que eu vou buscar um psicólogo? Então, assim, primeiro contexto é ajuda médica, né? Até para ser feita uma avaliação e o médico chegando aí num consenso, né? A probabilidade de ser encaminhado para um psicólogo é muito grande, porque aí o psicólogo, qual que vai ser o trabalho? Observar o comportamento dessa criança, né? Para aí sim, uma equipe multidisciplinar fechar esse diagnóstico, se realmente essa criança tem o autismo ou não, tá? Então, assim, o primeiro passo dos pais é ajuda médica.
tá? É procurar o pediatra, né, para ser feita essa primeira avaliação. Certo. Então vamos só dar uma boa noite aqui para a galera de novo. Tem gente entrando aqui, isso é bem legal. O tema de hoje tá bem. Tem bastante gente na nossa sala, isso é bem legal. Pessoal, quem puder ir compartilhando, o tema hoje é autismo, tá? Eu tô com aqui. Deixa eu me apresentar, né? Elis Regina, eu sou psicóloga e coach de carreira e empreendedorismo. E eu tô com a Renata Lima, que ela também é psicóloga e psicopedagoga, né, onde a gente está aprofundando um pouquinho na semana do autismo, um tema muito especial. Por que não fazer uma live falando sobre este tema, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Qualquer pergunta que o pessoal tiver, por favor, vão fazendo aqui, que a gente vai acompanhando e vai respondendo da melhor forma possível. Então, ó, Sheila Lima, boa noite. Natália Lemos, boa noite. Elivandro, boa noite. Cláudia, boa noite. Então, assim, vamos lá, Renata, vamos continuar. Se apresente de novo aí para a galera te conhecer. A Elisa aqui, que não é cantora, Elis Regina, mas está aqui firme e forte, né? Como Adolescente. tá aí de novo para a galera te conhecer, para marcar bem o teu nome. Que cortou, Isso, né? para marcar bastante o teu nome. Então, Renata, se apresenta aí para a Sim, galera novamente, para eles não esquecerem, e a gente retoma de novo a questão do autismo. Vamos lá. legal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Hoje nós estamos aqui falando sobre o tema autismo, né? Eu sou Renata Lima, psicóloga e psicopedagoga, com essa parte de especialização em crianças e adolescentes, né? Auxiliando na parte das emoções e os distúrbios e transtornos de aprendizagem. Uhum, legal. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoal, uma pesquisa que é super importante, né, Renata? Até a gente falar para o pessoal que está acompanhando a gente, hoje nós temos mais de 150 mil casos, só para você ter uma ideia, de crianças e adultos com autismo. Olha, o número é muito alto. Por isso que é importante as Sim, pessoas conhecerem que o autismo, ele de fato, ele é um transtorno que afeta o sistema nervoso, certo? certo, Isso correto. aí. Né, a gente costuma dizer que é um distúrbio realmente do desenvolvimento, né? Que envolve a parte da comunicação, da interação social, da imaginação e do comportamento. Olha só que Tá? Então, interessante. realmente tem a ver com a questão do desenvolvimento da Isso aí. criança. Então, esses pontos são fundamentais. O desenvolvimento, quando a gente fala do desenvolvimento da criança, mas claro, pode existir adultos? Podem, as crianças também crescem, né? Oh, Então, assim, quando o isso diagnóstico é muito bem feito, muito bem elaborado, essa criança tem um acompanhamento, né? Até para a questão dela se sociabilizar, não é isso, Renata? Aprender a sociabilizar e no colégio, que é importante também. também, né? Sim. A gente costuma dizer que o diagnóstico precoce, né? Ele é muito válido, ele é muito rico, porque a gente consegue trabalhar a potencialidade dessa criança. Então, vamos imaginar, a criança veio para o consultório com 2 anos e meio, 3 anos. A gente consegue desenvolvê-la muito, né? Ao ponto de, conforme o tempo vai passando, as pessoas não perceberem que aquela criança é um autista, né? Que ela tem características autistas, porque a evolução é tão grande que acaba se transformando mesmo, Uhum. né? Então, é aquilo, é trabalhar a individualidade de cada um. Exato. Então, por isso que o nosso papel como psicóloga é justamente fazer com que essa criança, né, ela consiga se desenvolver no dia a dia dela, que ela consiga, né, ter conseguir se sociabilizar com outras crianças também, porque a grande dificuldade hoje do autismo, acredito que seja essa, né, Renata? Essa questão mesmo de, né, de lidar com outras crianças, né, de se estar próximo, né? Porque tem Isso, crianças que ainda não entendem. O isso. adulto também, tem pais também que têm uma resistência muito grande referente a diagnóstico, certo? Sim, sim, correto. Então, assim, o maior medo dos pais é muito isso, né? É o diagnóstico. Então, é muito aquilo. É muito comum no primeiro encontro que os pais chegam, eles virem, né, com medo, né, com culpa, com insegurança. Então, assim, é uma série de emoção envolvida. Por quê? As pessoas, elas não estão preparadas para lidar com Uhum. isso.
Não que elas não tenham uma preparação, mas elas não conhecem do assunto, Uhum. né? Então elas chegam no consultório com uma mistura aí de sentimentos. Então é o que eu costumo falar, é importante um trabalho com esses pais, Aham. né? Porque se a gente não fizer um trabalho com os pais, o que que acontece? Muitas vezes essa criança ela também não consegue Exato. evoluir, né? Porque o pai não acaba reforçando comportamentos para essa criança desenvolver suas Sim. Eu capacidades, acredito também. né? Então é um trabalho realmente Exato. junto, né? Isso que eu ia complementar também. Esse trabalho em conjunto, quando falamos muito dessa questão dos pais, mas a família também tem que ter um preparo psicológico, né, para entender também essa criança. A gente fala criança, a gente vai usar muito termo criança, mas a gente sabe, como repetimos É, aqui, que os adultos também crescem, né, as crianças também crescem. Então, de fato, é sim, importante entender que a família também tem que estar preparada nesse contexto, né? E hoje, né, justamente. a gente sabe, né, que tem uma demanda muito grande com o autismo, né? Porque as pessoas buscam muito a Sim, questão, como eu falei no início, nós falamos no início, que às vezes muita informação acaba atrapalhando também a questão do diagnóstico em si, do mas, diagnóstico. mas tem pessoas também que é super, né, acaba entendendo, compreendendo, né, e fazendo com que as informações se transformem de uma forma positiva para elas, certo? Sim, justamente, né? Essa questão. Tem pacientes e pacientes. Então, Uhum, alguns chegam com esse medo, outros chegam com a sensação do alívio, né? O alívio em que sentido? Então, assim, agora eu tenho um diagnóstico, agora eu sei como trabalhar com meu filho, uhum. né? O que eu posso fazer para que ele tenha um desenvolvimento saudável, né? Então, tem esses dois tipos de Ó, Renata, pacientes. tem uma pergunta aqui bem legal para você, ó. A Cláudia Souza, ela fez uma pergunta. Depois você conversa com a Cláudia Souza, tá? Ela fez assim, ó. Tá. Renata, com tratamento, um acompanhamento de um profissional, a criança pode ter uma vida normal? Olha que pergunta legal que ela fez aqui. Sim, sim. Então, nós temos que pensar o quê? O autismo, ele é diversos níveis. Então, a gente pode considerar que existe um grau leve e um grau severo, Uhum, tá? Quando a gente usa um termo normal, né, acaba ficando algo estranho, tá? Porque assim, uma criança autista, ela é considerada normal dentro do mundo dela, aham, né? Então vamos imaginar um autista com um grau leve, tá? uhum, Se a gente fizer um trabalho, realmente as características elas não vão ficar tão acentuadas, aham, tá? Ao ponto de quem vê de fora não perceba. aham, Né? Agora vamos imaginar um grau severo, onde de repente a criança ou adolescente ele tem movimentos estereotipados, ele realmente não consegue ter um contato visual, né? E uhum, outras séries de características. Então, de repente, aos olhos das pessoas, essa pessoa não é vista como algo normal. aham. Né? Então, assim, a gente tem que avaliar muito a individualidade, né? O grau do autismo, porque isso conta muito. Ó, tem. Né? Mas é o que eu falei, de repente começar a trabalhar com uma criança de 2 anos com esse diagnóstico, Aham, vamos imaginar ela com 10 anos, ela vai estar tão desenvolvida que realmente não vai perceber tanto. legal. Né? Então a gente tem que avaliar o tipo de Sim, é importante. paciente. Cada caso é um caso, né? Por isso que a avaliação é importante. Isso, E aí, ó, tem mais uma pergunta aqui isso. para ti de novo. Ó, o pessoal tá bem empolgado aqui com as perguntas, hein, Renata? Ó, aqui a Eliane Barbosa, ela Legal. fez uma pergunta, ó. Tem um menino aqui onde eu moro que ele é muito nervoso. Quando quer uma coisa, ele grita e se joga no chão. Eu acredito que ela está se questionando se ele se ele pode ser considerado um autista. Sim, sim. Então, cada caso é um caso. Isso Uhum, precisa, assim, de uma avaliação mais a fundo, tá? uhum, Quando a criança se joga no chão, ela grita, isso pode ser uma simples birra. uhum, Porém, isso também é uma característica do uhum, autismo. Né? Então, assim, para a gente fechar um diagnóstico do autismo, a gente tem que ter, no mínimo, né, 6 lá principais características que realmente, né, a gente consiga chegar nessa conclusão. Então, essa moça ela está falando que assim, né, uma aham, uma situação. situação. Então, ele chora e grita e se É, joga. De repente, é só uma birra. exato. Né? Então, tem que ser feita uma Isso. avaliação. É, a gente está deixando claro aqui que a gente não está diagnosticando ninguém, tá, pessoal? Como nós falamos no começo, é importante repetir que, assim, é importante a criança fazer um diagnóstico. É importante que ela
passe com o psicólogo para que ele dê esse diagnóstico. Não é simplesmente Elise e Renata estão aqui agora no Facebook falando, olha, essa criança que se joga no chão é autista. Não, por favor. A gente recomenda que essa criança, né, os pais dessa criança, elas simplesmente busquem uma orientação de um profissional com essas questões em si, certo? Sim, Aí tem mais aqui, mais outra pergunta. Olha só, o pessoal tá, ó, bem legal, ó, bem... Ó, a gente tem que deixar a criança fazer o que quer. A Eliane tá empolgada com as perguntas aqui, hein, Eliane? Isso aí, show de bola. Obrigado, viu, Eliane? Gratidão, é isso aí mesmo. Faz pergunta pra gente que nós estamos aqui para responder. Então, vamos lá. Criança que faz... A gente tem que deixar as crianças fazerem o que quer, Renata? Hoje eu tô entrevistando a Renata, né? Hoje, a psicóloga hoje... Temos duas psicólogas aqui, eu fazendo as perguntas para Renata, né? Legal. Então, toda criança ela precisa de limite, tá? Independente se existe um diagnóstico ou não, tá? Você tá levantando a hipótese de essa criança, né, ser uma autista. Ok, se ela for uma autista, ela tem que ter limites, tá? Porque ela faz parte de uma sociedade, ela tem uma família, então esse limite ele precisa existir para toda e qualquer criança. É isso aí. Tá? E isso começa lá com 1 aninho de idade, porque a gente já tem que estabelecer que é o que a gente fala tanto o tempo todo, são as regras e os limites, né? Porque isso a gente leva para a vida adulta. Com certeza. Também. É importante estar acompanhando a criança, claro, não deixar fazer o que quer, né? Mas é importante explicar porque o mundo, né? O mundo não é bem assim, não é um mundo cor-de-rosa. Mas mas assim, entender que nem tudo que a gente dá, o amor incondicional, né, Renata? Porque tem pais que acabam dando também demais. E acaba também a criança... Excede esse limite, exato. Né? E aí é um sinal também que é importante a gente prestar muita atenção para vocês que são pais, que estão assistindo a gente aqui. Então é importante perceber que justamente esta questão de que você, pai e mãe, deixa seu filho fazer tudo o que quer, muitas vezes acaba gerando um desconforto aí na criação do seu filho, né? Bom, pessoal, mais alguma pergunta aqui para mim, para Renata? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos lá, vamos dar mais uma oportunidade. Nosso tema de hoje, então, só para retomar, nós estamos falando de autismo, né? Hoje o autismo, como a Renata mesmo comentou aqui, o autismo tem um dia, né, da conscientização, é isso, Renata? Dia 2, não é isso? Isso. Dia 2. Dia 2 de abril. Então, 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. Então, quanto mais informação a população tenha, melhor é. Nós vamos estar fazendo lives aqui constantemente, justamente para falar dessa questão da psicopatologia, né? Das questões emocionais. Então, assim, o projeto que eu estou agora engajada é justamente esse, fazer com que as psicólogas, né, em parceria comigo, elas falem um pouco dessa questão das psicopatologias, né, para que as pessoas possam conhecer. Mas, Elisa, o que é psicopatologia? Eu vou aprofundar um pouco mais durante essa semana. Hoje a minha convidada mega power especial aqui é a Renata Lima, minha mentoranda aqui, psicóloga e psicopedagoga. Então, assim, é importante nós, hoje, ressaltarmos essa importância nisso tudo. Mas, Renata, para a gente finalizar, porque a sala está bombando aqui, o pessoal está super mega aqui, empolgadíssimos aqui, ó. Ó, essa aqui vai ficar para os meus netos. A gente ficaria aqui Uau, horas show! falando. Olha aqui, pessoal, nossa sala tá cheia hoje, a galera é bem empolgada. Ó, tá dizendo aqui, oi Edivan, boa noite, seja bem-vindo. Ele tá falando que essa vai ficar para os meus netos. Então, Edivan, se prepara aí dos netos, né? Os netos já sabem. Tudo em excesso demais não é super legal, essa autoproteção aí, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui, vamos lá, deixa eu ver. A Eliene, ok, pessoal. Então, Renata, se alguém quer justamente ter a oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, um pouquinho mais de você, como fazer? Vamos lá, faça aí o seu pitch de negócio, como diz o meu mentor aí. Então, como eu falei no início, pessoal, o meu trabalho hoje, né, é auxiliar justamente pessoas, né, a cuidar das suas emoções e aquelas também que têm as dificuldades de aprendizagem. Meu foco principal hoje é crianças e adolescentes, porém eu faço um trabalho paralelo com os adultos, principalmente nessa parte de orientação de pais, né, que acabam tendo essas dificuldades de lidar com essas crianças, tá? Então, o meu trabalho é focado nisso.
Hoje eu tenho uma página no Facebook, né, que é psicóloga Renata Lima. Tenho também o meu site, né, que é psicologarenatalima.com.br. Então, através das redes sociais, vocês podem me encontrar, podem tirar dúvidas, podem mandar mensagens, que eu estarei ali disposta para, né, respondê-los o máximo aí que eu puder, auxiliar todos. Então, pessoal, para vocês aí que moram no ABC, onde fica seu consultório, Renata? No ABC? Santo André? Não. Meu consultório, ele fica em São Bernardo do Campo, na Isso, Paulicéia. legal. Pessoal aí de São Bernardo do Campo, que esteja procurando aí uma psicóloga e psicopedagoga, a Renata, indico ela, uma profissional assim super qualificada, tá? Como eu disse, é minha mentoranda, eu indico ela. Então, se você está buscando aí uma psicóloga, então você já encontrou em São Bernardo, só ligar, né, Renata? Nas redes sociais você tá como? Renata Isso, Lima, né? também. Eu tenho as renata.lima.com.br e o Facebook Psicóloga Renata Lima. Instagram também, Psicóloga Show Renata de bola. Lima. Então, Tá? E eu tenho a novidade também, que opa! agora eu estou iniciando a parte de Que palestras, né? Principalmente com esses legal! temas para Parabéns! a Show área, de bola. né? Aham. E a parte de orientação com os pais Olha também, aí. tá? Um trabalho de grupo, tá? Então, esse trabalho paralelo com a escola, Aham. tá? Então, o meu foco agora principal está sendo Show de nesse. bola, hein? Então, estou aberta para tirar dúvida de Legal. todos. Bom, e pessoal, então assim, para finalizar, então assim, para deixar claro, né, eu tenho esse projeto hoje de mentoria, onde eu acompanho os profissionais da área de saúde, né, tanto a área de saúde como microempreendedores, alcançar o seu resultado esperado, que é o que a Renata está se desenvolvendo aqui na minha mentoria. Então, se fizer sentido para você, acompanhe a gente aí, porque vai vir muita novidade, né, Renata? Show de bola aí E para todo mundo, muitas novidade. novidades, tanto no consultório dela, com palestras show de bolas, para vocês que querem se aprofundar e conhecer um pouco mais. Então, busque a gente nas redes sociais, estaremos divulgando aí o tempo todo, né, as questões de lives, de palestras, para vocês acompanharem. Outra coisa, durante essa semana nós vamos fazer algumas lives. Hoje a minha convidada, né, no meu papo de psicólogas foi a Renata Lima. Amanhã nós vamos ter outro papo de psicóloga com outro tema também super legal. Vocês todos que estão aí assistindo, acompanhando, acompanhem. Vai vir outro tema legal também, né? Então, pessoal, Renata, um mega beijo. Foi um prazeraço falar contigo nessa live. Né? Como eu disse para você, vamos continuar a fazer com que a psicologia cresça cada vez mais e que a população conheça cada vez mais as psicopatologias aí. Beleza? Sim. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre especial esse momento, nós juntas, né? Já Show! desenvolvemos algumas Claro, e vamos coisas, desenvolver né? mais, com certeza. E vamos desenvolver mais. Então, agradeço muito. E o pessoal que tiver dúvida, ainda que eu estou vendo que está chegando perguntas, né? Pode deixar que em Exato! seguida a gente já responde Show de já. bola, olha só. Peraí, Renata, vamos responder aqui, peraí, só rapidinho aqui, peraí. Vamos dar oportunidade pro pessoal. A gente já ia finalizar, mas vamos responder aqui mais Sim. duas perguntinhas. Ó, por que a criança com autismo tem dificuldade em manter contato visual, Renata? Então, isso já é uma característica, tá, patológica do autismo, tá? Isso é uma das características principais. Existem estudos em cima disso, porém, assim, não existe um porquê exato. Então, isso é uma característica específica, Uhum. tá? Depois eu vou até gravar um vídeo, né, falando sobre as Show de principais, até bola. para o pessoal entender um Isso, pouco aprofundar um melhor, pouco mais nesse né? assunto. Que realmente é isso, entra esse diagnóstico Uhum. aí. Então, essa falta desse contato visual é um dos principais, Ó, tá? show. Gratidão, Jaqueline. Show de bola pela sua pergunta. Ó, a Jaqueline aqui também tá. Vamos lá, última pergunta aqui, ó. Peraí, vamos ver, Jaqueline. A Jaqueline tá perguntando se o autismo ele pode ser hereditário. Existem estudos em cima disso também, tá, Jaqueline? Então, é um tema assim muito abrangente, tá? Então, existem estudos em abertos. Tem sim algumas características através de estudo, mas ainda não é nada específico, tá? Uhum. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ah, a Jaqueline aqui curtiu, hein? Jaqueline, show. Deixa eu ver, Jaqueline, o que desencadeia o transtorno?
problemas ao acaso podem. Ela está perguntando se o autismo ele pode desencadear o transtorno a qualquer momento. Ou se é hereditário. Peraí, deixa eu ver se. Então, Que... é isso que a gente tem que pensar. Então, até 3 anos, tá, de idade, foi o que a gente falou lá no começo, talvez ela não estava acompanhando. Até Isso. os 3 anos de idade, a gente tem que fazer essa observação dessa criança, tá? Ela apresentando 6 sintomas ou mais, tá, das características do autismo, aí sim ela pode ser diagnosticada como, tá? Mas, assim, a hereditariedade não tem muita relação, tá? Realmente é uma psicopatologia. Legal. Bom, Renato, então pra gente finalizar, porque o pessoal aqui tá bombando aqui na nossa sala, isso é muito legal. Pessoal, para quem entrou agora, a gente vai disponibilizar essa live, tá? Eu vou disponibilizá-la tanto na minha página e Renata, tanto na página dela. Também vou deixar ela no YouTube, para quem quiser rever, tiver um tempinho, não conseguiu ver, reveja os melhores momentos. Tem informações aqui super megas importantes para o dia a dia das crianças, né? E dos adultos também. Então, assim, se valeu sentido para vocês a live de hoje, compartilha com os teus amigos. Importantíssimo para que as pessoas possam conhecer e entender um pouco mais. Ok? Renata, um mega beijo para você. A gente finaliza essa live agora. Agora a gente conseguiu finalizar aqui as nossas perguntas. E quem entrou agora, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. E deixa aqui, ó, que a gente vai responder caso a caso, né, Renata? Isso, caso a Ok, caso. Vamos acompanhar. E qualquer outra dúvida também que for surgindo, pode colocar nos comentários que a gente vai responder show de todas. bola. Então, boa noite, um beijo e até a próxima live. Beijo! Beijo. Tchau! Tchau, tchau.